TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Sábado, 30 de novembro, o programa Respostas está de volta. Já começam a aparecer as luzes pela cidade, já estamos em clima de Natal, de preparação para o Natal. Tempo de luz, tempo de esperança. Estava dizendo agora há pouco que o velhinho de barba branca já está às portas, está chegando. Nossa cidade que está aí toda feliz, muito contente, Campo Grande, a inauguração da 14 de julho, ontem, que por sinal ficou muito bonita. Então nós queremos viver esse tempo como um tempo de reacender a nossa esperança. E o programa Respostas está aqui porque nós procuramos respostas no nosso caminho de fé. Porque nós procuramos luzes para responder à vontade de Deus em nossas vidas. Porque nós queremos caminhar seguindo Jesus. Nós queremos amar como Ele amou. Nós queremos pensar como Ele pensou, viver como Ele viveu, como diz uma música do Padre Zezinho. Então, o programa Respostas é isso, nós vamos buscar na Palavra de Deus, vamos buscar na tradição da nossa fé, aquelas luzes que iluminam os nossos passos, o nosso caminho. Vejam que sempre nesse primeiro bloco, como vocês já sabem, nós temos um primeiro momento onde nós refletimos a partir de um texto, que é um texto importante, um texto que nós conhecemos porque ele se torna uma espécie de orientação para nós nesse tempo, que é o texto do Concílio Vaticano II, que nos fala a Lumen Gentium, que é esse documento, luz dos povos, traduzindo para o português do latim, luz dos povos, Cristo é a luz dos povos. Essa luz dos povos, essa luz de Cristo que se reflete na igreja. Exatamente, a Lumen Gentium é esse documento, essa constituição dogmática do Concílio Vaticano II que fala sobre a igreja. E nós já estamos há um bom tempo já refletindo sobre isso. E vejam que quando nós falamos da igreja, nós estamos falando daquele mistério do qual cada um de nós é inserido a partir do batismo. Por isso que é importante a gente entender a dinâmica, a natureza, a missão da própria igreja. Porque o cristão é igreja. Como ser igreja? Por isso nós precisamos conhecer. Conhecer para amar mais, conhecer para corresponder mais à vontade de Deus. E hoje nós vamos ver um texto que já vamos colocar à disposição de vocês, que fala exatamente que esse corpo, que é a igreja, esse corpo de Cristo, ele se constitui como um corpo organizado. E fala-se que o Espírito suscita dentro deste mesmo corpo alguns ministérios, alguns serviços perenes, que são serviços estruturais do corpo de Cristo. Por isso, agora você vai ter à disposição, tá? Esse texto, e nós vamos logo depois refletir um pouco sobre o texto da Lumen Gentium. Vamos acompanhar. Cristo nosso Senhor, com o fim de apacentar o povo de Deus e aumentá-lo sempre mais, instituiu na sua igreja vários ministérios que se destinam ao bem de todo o corpo. Na verdade, os ministros que são revestidos do poder sagrado estão ao serviço de seus irmãos, para que todos os que pertencem ao povo de Deus e gozam, portanto, da verdadeira dignidade cristã, tendam livre e ordenadamente para o mesmo fim e cheguem à salvação. Este sagrado concílio, seguindo a linha do Concílio Vaticano I, ensina e declara que Jesus Cristo, pastor eterno, instituiu a Santa Igreja enviando os apóstolos como ele próprio fora enviado pelo Pai, e quis que os sucessores destes, os bispos, fossem os pastores na sua igreja até o fim do mundo. E para que o episcopado continuasse único e unido, estabeleceu Pedro na chefia dos apóstolos e assentou nele o princípio e o fundamento, perpétuos e visíveis, da unidade de fé e de comunhão. Este santo concílio propõe de novo, firmemente, à fé de todos os fiéis, a doutrina da instituição, perpetuidade, poder e natureza do sacro primado do Romano Pontífice e do seu infalível magistério,
e prosseguindo no mesmo desígnio, quer afirmar e declarar publicamente a doutrina acerca dos bispos, sucessores dos apóstolos, que com o sucessor de Pedro, vigário de Cristo, e cabeça visível de toda a igreja, governam a casa do Deus vivo. Lumen Gentium, número 18. Como é importante nós conhecermos a nossa igreja e percebemos que dentro desta própria igreja alguns elementos foram deixados pelo Senhor. E exatamente porque manifestam uma vontade expressa de Cristo, esses elementos são estruturais no corpo de Cristo. Assim como o Pai enviou seu Filho Jesus, a igreja, Cristo é a origem, o fundamento desta mesma igreja e, por sua vez, envia os apóstolos. Então, o número 18 da Lumen Gentium fala que o objetivo exatamente desse envio, em primeiro lugar, esses apóstolos são enviados para apacentar o povo de Deus, né? O povo de Deus precisa ser apacentado, aumentá-lo sempre mais. Para este objetivo, o que fez nosso Senhor? Instituiu na igreja vários ministérios, vários serviços. Esses serviços são estruturantes e servem ao bem do corpo todo, ao bem de todo o corpo. Esses ministros que são ordenados, vamos falar aqui agora do sacerdócio ordenado, não do sacerdócio comum dos fiéis. Esses ministros são revestidos de um mandato, de um poder sagrado, estão a serviço dos irmãos. Isso o concílio deixa muito claro. O ministro, o padre, o diácono, o bispo estão a serviço do povo de Deus, para que todos aqueles que pertencem ao povo de Deus possam caminhar segundo a vontade de Cristo. Na linha continuando a linha do Vaticano I, porque o Concílio Vaticano II está na continuidade de toda a tradição, o texto diz que na continuidade desse ensinamento do Concílio Vaticano I, a Igreja declara que Jesus Cristo instituiu a Santa Igreja, enviando os apóstolos, assim como Ele próprio fora enviado pelo Pai. Veja que a missão nasce no coração do Pai, que envia o seu Filho. Agora vejam, esses apóstolos na história continuam presentes por aquilo que nós chamamos de sucessão apostólica. Os nossos bispos, para que o episcopado continuasse único, unido, estabeleceu Pedro como o cabeça do colégio apostólico. E aí o texto diz que assentou nele o princípio e o fundamento, perpétuo e visível da unidade de fé e da comunhão. Por que eu digo que a gente tem que estar em comunhão com o Papa? Porque realmente dentro da nossa tradição, da estrutura do corpo eclesial, a garantia que nós temos de que nós estamos tendo acesso àquele conteúdo que o Cristo mesmo nos transmitiu, porque esta igreja, para ser igreja de Cristo, tem que ser apostólica. Essa é uma dimensão constitutiva da natureza desta própria igreja. Por isso que o Senhor constituiu os sucessores dos apóstolos. E por sua vez, para que este corpo episcopal se mantivesse unido na profissão da única fé, na unidade, estabeleceu o Papa como sinal visível de unidade. Essa é interessante, que o primado de Pedro, todos os textos do Concílio Vaticano II ressaltam que o Papa é o sinal visível de unidade. Ou seja, não estar em comunhão com o Papa significa que nós não estamos em comunhão com este elo visível da igreja. Veja, o próprio Sagrado Concílio propõe de novo, vejam só, firmemente a doutrina da instituição, da perpetuidade, poder e natureza do sacro primado do Romano Pontífice. Aqui está falando, claro, do Papa, da sua importância para a nossa fé. E diz também, e do seu infalível magistério. Por quê? Porque o Papa, unido a todos os bispos, não podem oferecer aos filhos da igreja algo que não esteja contido no sagrado depósito da fé, naquele conteúdo revelado. Por isso que nós temos a certeza de estarmos em perfeita comunhão com aquela fonte, de modo que, voltando no tempo, a origem de tudo aquilo que foi transmitido foi recebido
pelos apóstolos do Senhor mesmo. Por causa desta apostolicidade, nós realizamos essa ponte contínua com esta tradição que remonta ao próprio Cristo. Então esse desígnio, né, que coloca Pedro, o sucessor e seus sucessores como fundamento, né, de unidade, é colocado como mestre, pastor de toda a igreja. Nesse sentido, aí nós entendemos que realmente a importância do ministério petrino. Por quê? Porque nós não professamos, cada um pensa pela sua cabeça, mas nós temos uma doutrina. Essa doutrina, esse ensinamento que nasce da própria revelação, é mantida a sua pureza, é mantida a sua infalibilidade por conta da infalibilidade da missão da própria igreja. Por isso, o Papa é infalível nesse sentido, a partir dessa missão. Primeiro, porque tem assistência do Espírito. Segundo, porque recebeu do próprio Senhor esta missão de manter, né, a pureza desse núcleo da revelação. E segundo, porque exatamente nós precisamos viver na comunhão da fé, em unidade, né? Apesar das diferenças e da justa e lícita pluralidade, nós temos também o importante que é a nossa unidade. Por isso que a gente tem que estar em unidade, né? Unidade com o bispo local, né? O bispo local é sucessor dos apóstolos, é isso que nós falamos na nossa fé. Por isso, ao bispo, nós temos que ter nossa reverência, né? Nossa obediência, nossa escuta filial, né? Neste sentido, desde o tempo apostólico, aquilo que dizia Santo Agostinho: para vós eu sou bispo, convosco sou cristão. Então, o episcopado que hoje nós temos é fruto exatamente dessa sucessão histórica que vai passando pelos séculos, né? Então, o documento do Concílio Vaticano II coloca então esse sucessor de Pedro como o vigário de Cristo. E vejam que o documento ainda ressalta que ele é a cabeça visível de toda a igreja. Governam a casa do Deus vivo. E é interessante que o texto no número 18, né, vai falar que Cristo nosso Senhor, né, é o pastor do povo de Deus, né? É Ele o grande pastor, o eterno pastor. É esse mesmo Cristo que organiza esta comunidade que é a igreja, para que possam servir a missão que receberam do mesmo Cristo. Então agora nós vamos para o nosso intervalo, terminando aqui esse primeiro bloco, e você já pode começar a enviar as suas perguntas. Você já tem à disposição aí na tela o número do telefone para que você nos envie as suas perguntas. Gente, nós voltamos já, não saia daí. Eu não falei para você que nós já voltávamos? Estamos aqui de volta nesse segundo bloco, onde você nós já vamos começar a responder as perguntas que você apresenta. Falava agora há pouco, nós ouvimos, né, na programação, no intervalo desse programa Crer e Agir, exatamente, crer e agir. Ou seja, do modo como nós cremos, decorre um jeito de agir. Nesse sentido também, o nosso programa Respostas tenta responder de acordo com aquilo que é o ensinamento, né, do nosso Deus, da palavra dele a nós dirigida, também da tradição apostólica, daqueles inúmeros ensinamentos que são como tochas, né, que iluminam o nosso caminho na escuridão, digamos assim, desse mundo, nesse caminho que nós fazemos rumo ao céu, né? Todo mundo está querendo ir para o céu, que coisa boa. E falando de céu, nós estamos começando esse novo tempo litúrgico. E realmente a primeira pergunta do programa de hoje, né, é uma pergunta da Kátia, né, lá do bairro Guanandi, né? E ela está perguntando como estamos iniciando o tempo do Advento. E ela pergunta como viver bem este tempo do Advento. Kátia, a primeira coisa que seria importante a gente perceber, que nós estamos agora, nesse final de semana, às vésperas de hoje, inaugura um novo tempo litúrgico. Tá? O novo tempo litúrgico que é
o tempo do advento. O que nós vamos perceber? Que esse tempo tem uma espiritualidade, toda ela voltada para o Natal. Assim como a Quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa, o Advento é um tempo de preparação para o Natal do Senhor. Mas veja, Kátia, esse tempo que se constitui num tempo único, ele tem duas dimensões importantes que se ressaltam na sua espiritualidade. Uma espiritualidade do Advento que vai se refletir também nas mudanças que nós vamos perceber dentro do cenário, vamos assim dizer, né? Do cenário litúrgico. As cores. O padre vai passar a usar agora, nesse tempo, o roxo, a cor roxa. Vejam, nós não podemos falar do Advento como uma espiritualidade tão penitencial como o período da Quaresma, onde isso é mais intenso. Mas também tem uma dinâmica de preparação, tem uma dinâmica de vigilância. Mas por que essa vigilância? Por que esse roxo? Vejam, num primeiro momento do Advento, nós vamos recordar que o Senhor está para voltar. O Senhor vem em uma segunda volta. Embora nós podemos falar que o mistério de Cristo se resume num Cristo que vem, que foi enviado pelo Pai. Mas esse envio é vivido em 3 momentos. Qual o primeiro momento? A primeira vinda, Jesus, que nasce do seio de Maria, né? O que acontece? Essa é a primeira vinda. Depois nós podemos dizer que o Senhor vem sempre no cotidiano das nossas vidas. Quem é que está presente lá na Eucaristia? É nosso Senhor. Então nós temos essa certeza desse Cristo que continua presente no meio do seu povo, continua vindo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O que é isso? Esse Cristo que continuamente acompanha o caminho, o peregrinar da igreja. Mas esse Cristo, a nossa fé diz também, nós professamos, esse Cristo retornará. Cristo voltará. É um mistério que nós chamamos de parousia, uma palavra para dizer, né? Exatamente, é o advento, é o retorno, né? do Cristo. Então, o primeiro momento, Kátia, do Advento, nós vamos nos voltar o quê? Para esse elemento que constitui a nossa fé. Jesus voltará. Ele retornará. E nesse sentido, os cristãos são chamados a uma vigilância constante. Aliás, as leituras desse final de ano litúrgico, não sei se você percebeu, por várias vezes apareceu uma pergunta para Jesus, que por sinal é uma pergunta que ele não respondeu. Quando será? Quando será esse fim? Jesus quase que ignora essas perguntas, porque Jesus diz, não importa quando, o que importa é nós estarmos preparados, né? Fala dos sinais que vão acompanhar esses finais dos tempos, esse embate final, a palavra de Deus fala de uma luta final entre o bem e o mal, onde o mal vai apresentar as suas garras, o seu veneno pela última vez, porque será definitivamente vencido, né? Será derrotado, como já foi, na verdade, né? Mas isso vai chegar, esse processo vai chegar à sua plenitude. Então nós teremos o checkmate da história, que coincide exatamente com o retorno de Cristo. Então, Kátia, a primeira parte do Advento, nós vamos reviver espiritualmente toda essa dinâmica que nos lembra que o Senhor vai voltar, que nossas obras têm que ser feitas na luz, que nós temos que viver como se o Senhor estivesse voltando. O cristão tem que estar, lembram do tema da vigilância? Kátia vai estar muito presente nesse tempo, o tema da vigilância. As virgens que têm um óleo na lâmpada, tá? O que é? Estão esperando o esposo. Né? Toda essa dinâmica, tanto, Kátia, que tem uma virtude que vai ser muito ressaltada no tempo do Advento, a esperança, expectativa. E é interessante que no âmbito litúrgico, eu falava para vocês, tem o sinal, as vestes litúrgicas, a cor roxa, mas também tem uma outra coisa, nós não cantamos o Glória nesse período, né? Por causa de quê? Porque ele é uma fase propedêutica, é uma fase preparatória, é um preâmbulo para as festas do Natal, do Santo Natal. Agora, o segundo momento, exatamente, o segundo momento do Advento fala recorda da memória dessa segunda vinda, dessa primeira vinda de Cristo. E aí nós vamos perceber que toda a liturgia da palavra vai se voltar para Belém, para o presépio, para Nazaré, para aqueles que foram os primeiros passos
de nosso Senhor nesta terra. Então, são 2 momentos, Kátia, celebrados. Vamos ter também nas nossas liturgias, vai aparecer um símbolo, né? Um símbolo, um sinal muito presente já nas nossas comunidades, que é a coroa do advento, né? Que são aquelas velas, aquelas 4 velas que vão ser colocadas, às vezes vão ser colocadas uma porque são 4 domingos do advento, uma por vez, mas às vezes a vela já vai estar ali, mas vão acender, às vezes em algumas das nossas liturgias, até o pessoal gosta, né? Por uma tradição, dar um sentido para cada vela que muda de cor, né? Mas isso não é que é uma coisa que é prescrita, assim, no sentido de que está escrito lá qual cor deve ser, mas é uma pequena tradição, um pequeno costume, né? O que se fala realmente é da coroa do advento, e aí aos poucos a criatividade das comunidades vão criando esses aspectos, a cor das velas, a diferença. Por exemplo, a vela branca, né? Normalmente vai falar da paz, porque realmente é isso. E vamos ser sinceros, nós precisamos de um advento porque nós precisamos de paz. Se você não quer terminar esse Natal com aquele sentimento de vazio, por causa que você não aguenta mais festa, não aguenta mais parente visitando sua casa, não aguenta mais bagunça, quer um pouco de serenidade, tá aí. O tempo do advento é um tempo de preparação, porque esta festa, ela começa, né? É uma festa religiosa, e nesse sentido termina também com a nossa convivência, com a nossa confraternização. Mas nós vivemos um tempo em que nós precisamos de paz, né? As nossas comunidades, os nossos relacionamentos precisam ser reconstruídos, porque se a gente não tomar cuidado, nós vamos construir o inferno aqui na terra. Então o tempo do advento, Kátia, é esse tempo espiritual, de preparação, de volta para o Senhor, de deixar se encontrar por Cristo. Porque na verdade, não somos nós que estamos procurando Deus, Cristo. É Cristo quem está nos procurando. E a nossa atitude de fé é muito mais uma atitude daquele que se deixa abraçar por esse mistério, se deixa encontrar por ele. Aliás, eu não sei se você já ouviu falar, Kátia, que ultimamente o Papa Francisco soltou aí escreveu um documento que fala sobre o presépio. Eu estou curioso já para ler, não tive tempo, mas a gente pode procurar até no site da Santa Sé, né, que hoje em dia fica bastante fácil, mas que tem uma espiritualidade em torno, né, do presépio que é muito linda, né, muito bonita. Gente, o presépio nos chama a simplicidade, né? Hoje qual que é a lei? Você é o que você consome. Se você compra bastante, você é mais gente. Se você não compra nada, você não é nada. Então, infelizmente, essa mentalidade, nós temos que vencer essa mentalidade consumista, essa mentalidade que por muitas vezes está inclusive destruindo o nosso próprio planeta, a nossa casa comum, como fala Papa Francisco. Então, é um tempo de revisão de vida, né? É um tempo da gente redimensionar os nossos sonhos e colocar a nossa esperança naquele que pode fundamentar a nossa esperança, né? É um tempo de reconciliação e um tempo de paz. Kátia, viva bem. Eu espero que você possa vivenciar bem esse tempo de advento, porque é um tempo muito bonito na nossa liturgia da nossa fé, da nossa igreja. Um feliz e abençoado advento para você, Kátia, e para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pelo programa Respostas. Obrigado, Kátia, pela sua participação. E agora nós vamos para a pergunta da Bárbara. Me parece que essa pergunta também é a Bárbara lá do Monte Castelo. Saudação para o pessoal do Monte Castelo. São quase vizinhos lá, né? Do bairro São Francisco. Eu penso que essa pergunta já apareceu por aqui. O que a igreja diz sobre a cremação? É aceito? Veja, Bárbara, é muito recente a compreensão que a igreja assumiu, né, com relação à cremação. Ao ponto que nessa revisão, tá, reinterpretação da sua compreensão sobre a cremação, a igreja colocou inclusive no ritual de Ezequias. É aquele livro que o padre ou diácono leva quando tem o corpo presente, mas também nesse mesmo ritual de encomendação, né, que nós falamos em encomendação dos corpos, tem um apêndice. Sabe o que tem lá nesse apêndice, Bárbara? Um apêndice exatamente para o padre fazer as orações quando o defunto, a pessoa que partiu, optou pela cremação. Está no ritual agora, no ritual da igreja.
né? Que coisa interessante. Isso significa que tem uma reinterpretação disso. Agora, claro, Bárbara, existem alguns critérios. Por exemplo, a igreja não aceita que essas cinzas depois sejam jogadas no mar, no vento, na floresta, tá? A igreja não aceita isso, que essas cinzas depois sejam jogadas, né, espalhadas. Não se aceita, elas têm que ser guardadas, devidamente reverenciadas, porque o cristão reverencia o corpo, porque foi morada de Deus e porque esse corpo ressuscitará. Agora, nós não podemos ter uma visão fisicista, né, física, simplesmente desse corpo, porque nós poderíamos perguntar, e aqueles que morrem queimados? E aqueles que morrem, né, que o corpo se desfacela? Né? Então, a gente não precisa ter essa mentalidade. Mas a igreja diz assim, em que casos a cremação não é correta? Quando existe um motivo, o motivo pelo qual eu quero ser cremado fere algum princípio da minha fé. Por exemplo, eu vou ser cremado mesmo porque eu não acredito em ressurreição. Entendeu? Se o motivo pelo qual você quer ser cremado fere, né, algum conteúdo da nossa fé, Bárbara, aí isso não pode, tá? Mas a igreja aceita sim a cremação, aceita segundo alguns critérios, né? Segundo alguns critérios, e com certeza, de qualquer modo, nós temos que perguntar, evangelizar as pessoas, no sentido de ajudá-los para que essa escolha não aconteça de maneira arbitrária ou de maneira contraditória com aquilo que nós professamos em relação sobretudo ao mistério, ao grande, a crença, né, que nós temos, a fé que nós temos na ressurreição dos mortos. Tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bastante clara para nós. Né? Aliás, na Europa cresce muito, Bárbara, o número, a porcentagem de pessoas, inclusive muitos cristãos, que preferem a cremação, tá? Que pedem a cremação. E me parece que no período que eu morei na Itália, inclusive isso era feito mais por questões econômicas, sabe? Sobretudo as famílias um pouco mais pobres, elas optam pela cremação porque fica tudo muito mais barato, mais em conta a cremação, né? Do que todo aquele outro sistema tradicional. Embora eu vou dizer a verdade, o ritual fala que a igreja ainda continua de modo bastante incisivo, aconselhando o método, aspas, tradicional de sepultamento dos corpos. Tá? A igreja continua dizendo que esse é ainda um modo mais coerente, mais condizente com a nossa fé. Mas a cremação, Bárbara, não é um problema para a igreja, desde que se entenda que ela não é escolhida por um motivo que seja de contraposição, um motivo contraposto à nossa fé. Tá bom? Bárbara, obrigado, viu? Obrigado pela sua pergunta. E agora nós vamos para a pergunta do Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro, lá do bairro Tarumã. Eu penso que acho que é a primeira vez que eu respondo uma pergunta lá do bairro Tarumã. Não sei se já teve outras vezes. Uma saudação para o pessoal lá do bairro Tarumã, né? Grande bairro. Matheus pergunta, padre, qual a diferença entre crer e acreditar? Muito bem. Interessante, né, Matheus, que você faça uma pergunta do gênero. Eu até diria que seria bom introduzir aqui, talvez uma diferença, Matheus, mas eu vou responder também na linha da sua pergunta, mas ajudaria a ampliar a pergunta que você está falando, que você está fazendo, porque é esse o sentido que você quer trazer. A diferença entre crença, tá, e fé. Paralelo a essa pergunta que você está fazendo. Você perguntou entre crer e acreditar. Eu diria que nós também deveríamos fazer uma diferença entre fé e crença. Tá? A crença vai mais na linha do quê? De uma superstição. A crença, ela é mais, aspas, superficial. Por quê? Eu faço um trato, um acordo com o divino e, de certa forma, existe o quê? Uma troca, um comércio entre eu e o divino. Olha, eu faço isso, você me devolve assim. Você faz isso. Eu faço essa penitência, eu faço essa renúncia e você age assim.
Isso é mais a crença, de certa forma. O que acontece com a fé? Na fé, no crer, entra uma outra dinâmica que me coloca em relação com aquele que eu creio. Por quê? Tem diferença? Eu vou devolver a pergunta para você, Mateus. A gente está procurando na nossa vida os milagres de Deus ou o Deus dos milagres? Parece uma pergunta inocente. Não é. Nós estamos procurando os milagres de Deus ou Deus dos milagres? Às vezes, o milagre, ele não vai acontecer. Não vai acontecer pelo menos do jeito que a gente espera. Porque Deus, na sua relação conosco, no seu mistério, permanece sempre um mistério livre, de liberdade. E porque nos interpela, muitas vezes esse mistério na sua relação conosco não nos oferece todo o entendimento e a gente continua confiando. Então, a diferença entre crer está na crer e acreditar. É que o crer envolve a fé. E o dinamismo da fé conta com uma relacionalidade, uma reciprocidade, onde eu confio, onde eu aposto, onde eu me envolvo e deixo me envolver por este mesmo mistério. Já o acreditar, ele é mais, se eu entendi bem a sua pergunta, claro, né, Mateus? Ele vai numa linha muito mais de uma superstição, de uma crença, né? A fé envolve realmente a nossa totalidade. É todo o meu ser que se deixa envolver pelo mistério de Deus que me abraça. Mateus, obrigado pela sua pergunta e já chegamos ao final desse segundo bloco. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Não saia daí. Então, nós voltamos aqui para o terceiro e último bloco desse programa Respostas, desse 30 de novembro, tempo que inicia, né? É um novo ano litúrgico e estamos aí nos preparando já para o Natal do Senhor. Que coisa boa. Tempo bonito, eu pelo menos gosto muito desse tempo, né? É um tempo da gente reconstruir as pontes, reconstruir nossa esperança, nossa fé, acreditar no amor, né? As pessoas estão desacreditando muito do amor. A gente precisa voltar às nossas origens, né? Voltar à nossa fé, ao sentido mais profundo da nossa existência, para ressignificar essa mesma existência que para muitos me parece que cada dia se apresenta como uma falta de sentido. E nós precisamos ser luz exatamente para iluminar os corações que se encontram desanimados, tristes. Então vamos procurar as pessoas tristes nesses dias para levar alegria, para levar esperança. Não desanima, meu irmão, levanta essa cabeça. A vida continua, Deus está conosco. Esta é a certeza que o Natal nos traz. Que seja um tempo de renovação de vida para vocês, tá? E vamos voltar aqui para as nossas perguntas. O Mauro enviou uma pergunta, o Mauro lá do centro. Eita, o pessoal do centro agora, nova 14 de julho, né? Que coisa mais linda. Estávamos comentando aqui realmente que ficou muito bonita, né? Espero que se irradie do centro para todas as periferias da nossa comunidade, luz, amor, né? A gente tem que se preocupar com o centro, com certeza, né? Mas também com todas as periferias, o nosso povo, como vai ser o Natal da nossa população mais pobre, né? Cristão tem que dormir com essa pulguinha atrás da orelha, né? Como que vai ser o Natal de muitas famílias? Isso também tem que ser causa de preocupação para nós, né? Então, um centro bonito, sem dúvida alguma, é uma coisa maravilhosa e importante. Resgata a autoestima, né, do nosso povo. Mas a gente não pode pensar só nisso também. Mas vamos fazer acontecer o Natal. Você cristão, olha também para as periferias da nossa cidade. Vamos dar uma olhada lá como que vai ser o Natal da nossa gente, dos nossos irmãos e irmãs, né? Isso é importante também. Gente boa, vamos voltar aqui de novo? Mauro lá do bairro Centro. Eu falei do centro por causa, né, da 14 de julho, que ficou linda, maravilhosa. Pergunta do Mauro: quando é que eu devo procurar o sacramento da confissão? Mauro, eu digo uma coisa, que é uma regrinha, que
é pouco, vamos dizer assim, eu não gosto de falar de número, de data fixada, tá? Mas é interessante a sua pergunta, é muito interessante. Quando é que eu devo procurar o sacramento da confissão? Eu não gosto de dizer assim, olha, toda semana, um mês, datas prefixadas. Não. Mas o sacramento da confissão acontece dentro da minha dinâmica relacional de fé com o Senhor. Se é dentro de uma dinâmica, de um caminho, a confissão deve ser procurada exatamente quando, na minha relação com o Senhor, eu percebo um esfriamento, um afastamento. Entendeu? Quando é que você vai procurar o sacramento da confissão? Quando você percebe que a sua amizade com o Senhor está esfriando. Quando você percebe que alguma atitude da sua vida, tá? Não corresponde à fé que você professa. Os seus valores, os valores decorrentes dessa mesma fé, né? Somos filhos da luz. Então, quando a gente escolhe as obras das trevas, e o pecado está em nós, está em todos nós, né? Toda a missa o sacerdote reza, o momento ali antes, logo na iminência da recepção da comunhão, Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Isso significa o quê? Que até ali as portas do momento da comunhão, nós vamos dizer para o Senhor, Senhor, Kyrie eleison, perdão, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diga uma só palavra e eu serei salvo. Então, primeiro, o cristão tem que caminhar sabendo que o pecado está presente. Esse pecado, quando ele é grave, quando ele significa um rompimento, uma ruptura forte com o Senhor, é urgente que você procure esse bálsamo para a sua alma, o perdão do pecado. Aí você tem que procurar a confissão, tá? Eu comparo muito com uma amizade, gente, ou um relacionamento de matrimônio. Quando é que eu tenho que sentar com a minha esposa, ou o esposo, né? O esposo com a esposa com o esposo. Olha, nosso relacionamento não está indo muito bem. Você viu essa atitude sua que você fez? Ah, você me fez passar vergonha na frente dos outros. Você não me dá a devida atenção. Você entendeu? Vamos comparar com o sacramento da confissão? Quando é que eu sei? É a hora que eu tenho que sentar com o Senhor e dizer, Senhor, você me perdoa e me ajuda a voltar para o caminho. Tá? É dentro de um espírito de reconciliação. Sabe o que eu sempre digo, Mauro? Que a confissão não começa na frente do padre. O caminho de reconciliação é o terceiro momento na frente do padre. Mas tem duas coisas que tem que acontecer antes. Primeiro, eu me dar conta que eu pequei, que eu me afastei do caminho do Senhor, que eu compactuei com a obra das trevas. Então, o que acontece? Primeiro passo da confissão, o Espírito Santo e a graça de Deus agem em mim e fala, opa, eu tenho que voltar para a casa do Pai. Eu não creio assim. Isso feriu minha amizade com o Senhor. Isso feriu o amor a Deus. Isso feriu o amor ao próximo, porque as duas coisas têm que ser muito bem colocadas, tá? Tem gente que pensa que só fere a Deus o pecado. Não, fere também o irmão. Amor a Deus e amor ao próximo. É o critério para saber do pecado. Seremos julgados pelo amor. No fim, seremos julgados pelo amor. Mas não é só no fim, não. É cada dia. O que é pecado? Tudo que eu não faço com amor. Tanto que aqui eu gosto muito da tradição agostiniana, né? Ame e faça o que queres. É a lei da liberdade. Mas é a liberdade que te predispõe para o amor, né? Para a realização da comunhão, da paz. Então, gente, eu falo, primeiro, eu me dou conta do meu pecado. Eu me dou conta que eu me afastei do Senhor. Eu me dou conta que eu tomei decisões e atitudes que são contraditórias com a fé que eu professo. Segundo passo, eu fazer um exame de consciência. Ou seja, eu tenho que dar nome aos bois. Não é chegar lá na frente do padre, gente. Ô, meu Pai do céu, que a gente tem umas confissões tão superficiais. Ah, padre, eu não matei e não roubei, mas o resto eu fiz tudo. O que é isso, gente? Você está brincando com o sacramento? Esse sacramento é banalizado por muita gente. Sabe? Uma das coisas que eu espero, uma das reformas que eu espero na igreja é no sacramento da confissão. Por que, gente? É tanta gente que não sabe confessar, culpa da nossa catequese também, hein? Diga-se de passagem, tá? Eu não estou aqui nem procurando culpados.
Mas a maioria das nossas confissões são muito artificiais. Faz o exame de consciência, onde foi que eu feri. Se eu não sei o bicho que eu tenho, eu não sei a gaiola certa para ele. Você quer pôr um leão dentro de uma jaula de passarinho? Tem que se conhecer, visitar as próprias sombras. Eu digo que o exame de consciência tem que levar a sério. Quer fazer uma listinha escrita? Tá bom, faz. Mas é importante você se dar conta das suas sombras. É importante você se dar conta daquilo que em você não corresponde à vontade de Deus. Porque senão daqui a pouco é tudo pode. Não. Tudo pode não. Porque quando eu me afasto do Senhor, normalmente eu me afasto do irmão, eu crio tristeza, eu crio inveja, eu crio mal, eu alimento o mal. Tá? Então o terceiro passo é a confissão. Eu vou me acusar. E gente, não se defenda, pelo amor de Deus. A pessoa vem confessar o pecado do outro. Olha, padre, eu queria confessar isso, olha, mas foi por culpa do meu marido. Meu marido que... Pera lá, o pecado é seu ou o pecado é do seu marido? Tá? Porque se você vai se justificar, quem te justifica? Essa é a hora de você se acusar, não é hora de você se justificar. E ser sincero, rasgar o coração. Gente, eu vou falar a verdade para vocês, eu já atendi confissões que eu vi a graça de Deus trabalhando na vida de uma pessoa. E era gente que estava há muito tempo. Eu atendi uma confissão uma vez e a pessoa estava 30 anos afastada da fé. Foi uma das mais belas confissões que eu vi na minha vida. Sabe, de você ver a graça de Deus trabalhando numa pessoa que levou a sério esse sacramento. Você vê a graça de Deus trabalhando ali na sua frente. Por isso que eu acredito muito no sacramento da confissão, porque é um sacramento de cura. Cura. Tá? É um sacramento de cura. É uma pena que às vezes nós padres damos pouca atenção a esse sacramento. Nós padres estamos muito atarefados e deixamos o atendimento para o nosso povo. Isso é uma culpa nossa, que nós vamos ter que responder ao nosso Senhor, porque essa é a nossa missão. Mas também, gente, vamos se preparar melhor para a confissão, né? É um momento de você purificar a sua vida. Agora é um tempo propício para você procurar a confissão, né? Peça ao seu pároco, à sua comunidade, olha, padre, pode nesse tempo disponibilizar mais tempo para a confissão, para a comunidade? Porque tem gente que fala assim, ah, mas aqui ninguém confessa. É claro, o padre não abre espaço. Não tem espaço na comunidade para a confissão. Não tem uma catequese, uma evangelização que coloque o sacramento da confissão dentro dessa dinâmica de relação com Deus, de caminhada, né? Por quê? Agora vem a outra parte. Vem a parte que o padre vai dar um conselho, por isso que o pecado que você conta tem que estar claro. Ah, eu pequei contra a castidade. Nossa, é um mundo de coisas. O padre não pode fazer perguntas que não sejam somente para esclarecer o que você confessou. Porque o padre precisa dar um aconselhamento, porque o padre está ali em nome da comunidade. Você confessou também para a igreja, sabe por quê? Porque o seu pecado, o meu pecado, fere também a igreja. Torna a igreja mais feia, torna a igreja mais distante do projeto de Jesus, porque nós somos igreja, tá? Então, a confissão é feita a Deus, porque é Deus que suscita esse movimento de retorno a Ele, que é o caminho da reconciliação. Mas chega um momento que você tem que se apresentar diante da igreja, tá? Vem o conselho, no conselho o padre tem que falar uma coisa que, Mauro, muita gente não está falando mais. Reparação. Você ferrou com a vida do seu irmão. Ah, eu me confessei, agora... Ai, que alívio. Que alívio não, senhor. Não, senhora. Você tem que ir lá. Você falou mal do seu irmão, a fama dele você jogou na lama. Tá muito fácil assim, né, gente? Ah, Deus me perdoa. E o seu irmão que você ferrou? Desculpa falar assim, mas tem que ser claro. Vamos falar como? Você tem que reparar. A reparação é um elemento constitutivo do perdão. Essa é a condição que Deus nos dá. Tá? Vai em paz, mas não peques mais. Vai reconstruir. Zaqueu, Senhor, tudo, sabe isso tudo que você está vendo aqui? Eu roubei. Eu vou devolver o dobro. Eu vou devolver o dobro aos pobres. Aquelas pessoas que eu roubei na corrupção. Entendeu? Se o seu coração se transformou, você reconstrói a paz. Então tem que reparar. Os padres não falam mais de reparação, não sei porquê. Ah, tá fácil rezar Pai Nosso Ave Maria, né? Ah, tá muito fácil. Eu já não peço mais esse negócio de Pai Nosso Ave Maria, não. Até porque oração não é só penitência, é um momento de alegria, é um momento de encontro com Deus, né?
E aí é engraçado, às vezes a gente pede, olha, faz um ato de caridade. Né? Aí a pessoa quer, o que é um ato de caridade? Meu Deus do céu, a gente não sabe o que é um ato de caridade. Nós falamos muito na nossa catequese, hein? Eita! Por isso que eu peço aos catequistas que levem muito a sério a missão que tem. Muito a sério. Tá? Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca. Né? Depois dessa reparação, aí vem o bálsamo. Porque é Deus que perdoa, não é padre. O padre vai em nome da igreja, vai levantar a mão, pode ser as duas, mas tem que ter o gesto, tá? Do perdão. E ele invoca Deus, é uma oração de invocação. Deus, Pai de misericórdia. É Deus quem perdoa pecado, não é padre não, tá? Ninguém falou, nem a igreja nunca falou. Tanto que o padre vai dizer, não vai dizer no final dessa invocação de Deus, do poder do perdão dele. Vai dizer, eu te absolvo. Porque eu peço a Deus, Pai de misericórdia, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Aí o padre vai dizer, eu te absolvo. É diferente. O padre não diz, eu te perdoo. A igreja, por um ministério que lhe foi confiado por Deus, transforma esse ministério em serviço. De que modo? Dando o perdão. Concedendo o perdão. Purificando a vida daquela pessoa. Deus esquece o pecado, cancela esse pecado. Esse é o poder que o Senhor entregou à igreja. Soprou sobre eles o Espírito e disse, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem o reterdes, serão retidos. Então esse poder é dado à igreja. Então você confessa a Deus e a igreja. Como você não pode estar diante de toda a comunidade ali, está o ministro, o representante, tá? Aí tem o perdão dos pecados e você vai realmente, depois, né, da confissão, você vai o quê? Reconstruir a paz, reconstruir a justiça. Atenção, perdoado por Deus, se você pediu o perdão de Deus, agora é hora de você agir como Deus. Se Deus te perdoou, vai lá. Vai lá, reconstruir o mal que você semeou. Né? Então, viu, Mauro? As coisas não... Então eu não gosto de falar assim, outra coisa, gente, vamos parar, pelo amor de Deus. Ai, padre, eu vim aqui confessar porque eu tenho uma novena, porque eu quero indulgência. Você vem confessar porque você tem pecado, criatura. Porque agora eu vou para o acampamento e eu preciso me preparar. Ótimo, pelo amor de Deus, que coisa boa. Faça isso, mas não é porque tem acampamento. Sacramento da reconciliação se procura porque quer se reconciliar com Deus. Não é porque você tem alguma coisa boa para fazer depois, tá? Então, tudo bem. Temos que estar preparados para esses momentos. Né? Tenho certeza disso, mas só que não é o motivo pelo qual você vai procurar a confissão. Eu vim confessar aqui porque eu tenho todas as sextas-feiras que eu tenho. Não, você tem que confessar porque aí você pergunta, daí o que é? Aí a pessoa fica te olhando assim. Dá vontade de falar, mas você quer que eu me confesse agora? Porque fica um pouco sem sentido, né, gente? Tá certo? Tá? Viu, Mauro? O sacramento da confissão é um sacramento importantíssimo na nossa fé, né? Importante. E a gente tem que levar a sério esse sacramento. Aí você volta, né, para o caminho do Senhor, para a alegria, alma purificada, alma lavada, como a gente costuma dizer, né? O sacramento da confissão é exatamente esse momento onde a gente lava nossa alma. Hora de lavar roupa suja, né? Aquilo que está sujo. Gente, infelizmente a gente chegou já no final do programa e nós estamos aqui para agradecer porque você ficou com a gente até agora, tá? Tenho saudado algumas pessoas pelo caminho. Eu fico feliz com essa audiência, com vocês que estão aqui conosco, nos dando força e enviando as suas perguntas. E nós chegamos então ao final desse programa e nós queremos invocar a bênção de Deus por intercessão da Imaculada, né? Padre Maximiliano Maria Kolbe fala dessa intercessora que é a Imaculada, né? Preservada do mal. Por intercessão dela, eu peço ao nosso Deus que Ele vos abençoe, vos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O programa Respostas fica por aqui, mas nós voltamos no próximo sábado. Até lá!